Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Jéssica. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Agora no terceiro bimestre, nós vamos falar sobre a dissertação. É importante que vocês compreendam esses conceitos para que vocês possam produzir bons textos dissertativos. Bom, a gente tem que entender o que é o texto dissertativo argumentativo, tá? Olha, seu objetivo é expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. Então, o primeiro ponto que vocês precisam compreender é que o texto dissertativo é um texto em que vocês vão colocar a opinião de vocês, o ponto de vista sobre um determinado tema, certo? E aí, argumentativo. Por que argumentativo? Porque vocês vão ter que se utilizar de argumentos para defender essa ideia de vocês. Se é colocado sobre determinada temática, vamos dizer sobre pena de morte, vocês vão dizer se vocês são contra ou a favor neste texto. E vocês vão ter que se utilizar de argumentos para isso, para tentar convencer o leitor. Por isso que ele é argumentativo, dissertativo, argumentativo. Dissertar o que é dissertar? É tratar com desenvolvimento um assunto, é discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo, sempre apoiado em dados, olha só, fatos, exemplos e fundamentações que comprovem sua tese. Discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando nosso posicionamento diante dela. A estrutura desse texto, precisa de uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, quais são os maiores problemas, As pessoas, elas expõem as ideias de forma desordenada, desorganizada. Elas organizam o texto de forma incoerente, ou seja, sem sentido. Ordenam as ideias sem elementos de coesão, que são os conectivos, aquelas ideias, aquelas palavrinhas que vão ligar as ideias. E argumentar de forma vaga, por exemplo, dizendo eu acho, eu acredito. Não, você tem que ter certeza diante do seu ponto de vista, da sua posição. E aí a organização desse texto dissertativo, ele se divide em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós temos a apresentação da ideia principal ou tese, que é o seu ponto de vista, o tema. Desenvolvimento, que é os argumentos que você vai utilizar para sustentar a sua ideia. E a conclusão, que é um resumo dessa ideia central. Nela, você tem que colocar uma sugestão para a resolução do problema. O Enem costuma cobrar muito, uma proposta de intervenção. Então, eles colocam um determinado tema, você se posiciona e, ao final, você coloca uma proposta, uma sugestão para resolver o problema. A apresentação normalmente apresenta a ideia central a ser discutida, de modo que o leitor compreenda a temática do texto. Corresponde geralmente a um parágrafo. Isso aqui é a nossa introdução. A introdução deve apresentar um contexto inicial, inserir a ideia central do texto, o tema principal, e apontar o que o texto vai tratar no desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode existir mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Lembrem, que a redação, o texto dissertativo no Enem, são 30 linhas no máximo. Então, você faz uma introdução, um parágrafo, e o desenvolvimento você pode utilizar de 2 a 3 parágrafos também, tá? Nesse desenvolvimento que você vai tentar convencer o leitor, tá? Que você vai colocar os seus dados estatísticos, seus exemplos, para comprovar a sua ideia. O desenvolvimento deve discorrer sobre o assunto abordado pela tese, utilizar fatos, exemplos e argumentos que permitam o desenvolvimento do texto e levar a uma conclusão. Você já tem que fazer essa ligação, ao final para a conclusão. E a conclusão, que é o acabamento da redação, a parte que amarra o texto com a síntese das informações.
ela não deve ser iniciada abruptamente, como não deve ser finalizada de forma súbita. Quando solicitado, pode apontar uma solução para as questões pontuadas. A conclusão pode funcionar de 3 maneiras, né? Você pode retomar a ideia central para confirmá-la. Você pode fazer um resumo das ideias, argumentos apresentados e discutidos. E você pode também colocar sugestão, né? Que foi o que eu falei, de soluções para resolver o problema. Pode ser dessas 3 formas aí. Observações importantes. A linguagem busca pela impessoalidade, ou seja, né, você vai ter que ser impessoal, você não pode colocar o eu, né? Eu acho, eu acredito, eu penso. Por isso, os verbos e os pronomes são empregados tanto na terceira pessoa do singular como na segunda do plural, tá? Você tem que colocar essa impessoalidade aí. Os verbos são empregados no presente do indicativo e a variedade linguística utilizada é a padrão. E aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo, tá, de proposta de texto dissertativo. Esse aqui foi a minha proposta do concurso da SEDUC, que eu fui aprovada, tá? E aqui eu coloquei para vocês o exemplo para vocês terem uma noção básica, tá? Texto 1. A educação para os direitos humanos deve transversalizar todo o currículo escolar, de modo a oferecer aos educandos um arcabouço teórico-metodológico que norteie práticas de tolerância, de respeito à diversidade e ao bem comum, da solidariedade e de paz, realçando os valores necessários à dignidade humana. Para tanto, faz-se necessário que as escolas possam agregar aos seus projetos pedagógicos não apenas conteúdos, mas fundamentalmente experiências e práticas que ajudem a fomentar, fortalecer atitudes, condutas, valores e comportamentos orientados para o respeito, a cultura e a educação para os direitos humanos. Sempre quando tiver uma proposta, por exemplo, vamos dizer, no Enem ou em concursos, virão esses textos de apoio, tá? Para que vocês possam ter uma base para a proposta, para o tema da redação de vocês, tá? Nós temos o texto 2, que fala também aqui, né, sobre essa questão da participação das pessoas, a questão da inclusão, tá? Por integração, entendemos uma participação real das pessoas como elementos ativos e produtivos na sociedade. A participação das pessoas portadoras de deficiência, olha aqui levando, né, a proposta, em eventos e situações artificialmente criadas para elas, reflete uma falsa integração, pois uma integração real implica uma participação real na escola, no lazer e no trabalho. Dentro desta perspectiva, é necessário reelaborarmos o conceito que temos das pessoas portadoras de deficiência. É preciso que tenhamos consciência de que elas têm potencial e de que poderão desenvolver este potencial em favor de uma maior autonomia social. A autonomia social está intimamente relacionada à capacidade do sujeito de interagir nos meios sociais, inclusive de exercer um trabalho remunerado. Esta condição não diz respeito apenas às pessoas portadoras de deficiências, mas a todos os seres humanos. E aqui nós temos o texto 3, né, que é uma imagem, né? E aqui, olha, somos todos iguais na diferença. Então, 3 textos de apoio, tá? E aqui a proposta, considerando os textos anteriores como motivadores, ou seja, só para motivar vocês a escreverem, vocês não podem tirar partes desse texto. Redija um texto dissertativo argumentativo, posicionando-se acerca do seguinte tema: escola, um espaço de interação e integração para todos. E aqui eu coloquei, pessoal, para vocês o exemplo da minha redação, tá? Da SEDUC, que eu fui aprovada, eu tirei 9.9, tá? Graças a ela que eu consegui aí passar no concurso. E aí um exemplo para que vocês possam, né, como se faz a construção desse texto dissertativo argumentativo. Eu vou ler aqui para vocês. A escola é um ambiente no qual diversos indivíduos diariamente convivem e interagem entre si. Dessa maneira, a mesma assume um papel preponderante no desenvolvimento e formação dos educandos. Olha só, essa é a minha introdução. Eu apresentei o meu ponto de vista, o meu tema, minha tese principal, tá?
que é a questão da escola aí, que ela tem um papel importante no desenvolvimento dos educandos. Agora eu vou para o desenvolvimento. Nesse sentido, entende-se que a escola não deve apenas transmitir conteúdos curriculares tradicionais, mas sim proporcionar um ensino relevante para os alunos, no qual eles possam aplicar em sua vida e que os coloque em contato com experiências e práticas, as quais possam ajudá-los a fortalecerem atitudes e valores que respeitem as diferenças de cada um. Os próprios PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, olha aqui o meu embasamento teórico, leis, documentos, orientam para a importância de trabalhar os temas transversais e o ensino de valores como o respeito, a tolerância, a questão da diversidade, entre outros, a fim de formar cidadãos que reflitam sobre sua própria realidade. Além disso, é importante ressaltar que essa escola também deve ser inclusiva, ou seja, deve integrar todos, inclusive as pessoas com deficiência, as quais são amparadas pela LDB, Lei número 9394 de 96, e que também precisam ter uma participação real no contexto escolar. Elas devem ter contato com esse conhecimento teórico-metodológico voltado a práticas e valores da dignidade humana para que possam atuar na sociedade. Esse foi o meu desenvolvimento, eu me apoiei em leis, tá, em documentos oficiais. E a minha conclusão, portanto, faz-se necessário compreender a verdadeira função da escola, a qual não deve ser de transmissora e seletiva, mas sim de um local de aprendizagem e formadora de pessoas críticas de forma igualitária e sem discriminações. Então, pessoal, percebam que essa é a estrutura do nosso texto dissertativo argumentativo. É essa forma que vocês vão ter que fazer, tá? Que a gente vai começar a trabalhar, treinar, tá? Para que vocês tenham êxito, tá bom? Obrigada pela atenção. Até a próxima.